Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao vídeo de hoje, primeira sexta-feira 13 do ano de 2026. E hoje, pessoal, já vou mostrar para vocês aqui, ó, que eu fiz um saque ontem, dia 12 de fevereiro, 117. Aqui deu a comissão de R$ 5, o status está em andamento. Aqui diz em andamento, porém eu já recebi o dinheiro aqui na minha conta. Ou seja, eu posso até atualizar a página aqui, ó. Ou seja, geralmente ele diz concluído, né, ou fundos enviados e aparece na conta. Porém, como já está aparecendo aqui na conta, eu não me importei aqui com esse status incorreto. Seria praticamente um bug positivo a meu favor. Ó, aqui então diz em andamento, porém eu já recebi. O pior se fosse ao contrário, que tivesse dizendo aqui fundos enviados e eu não tivesse recebido. Então aqui eu já atualizei a página duas, três vezes e aparece em andamento. Porém, como eu já recebi, eu estou tranquilo. Então, beleza, essa parte aqui já foi. Aqui, vamos olhar aqui no histórico que ontem foi o seguinte. Eu ainda não postei o vídeo de ontem, tá? Provavelmente, se você estiver assistindo esse vídeo, o outro vídeo anterior de ontem, no caso, dia 12, já foi ao ar. Então eu posso baixar aqui, ó. Teve algumas operações ontem de tarde. Deixa eu baixar um pouco mais. 2 da tarde, aqui, ó, 9 e pouco, ó. Ó, deixa eu abrir aqui o Point Fix para mostrar uma coisa que eu tô achando meio estranha. Vou deixar o Point Fix bem em cima do logo ali para não ficar fazendo propaganda. Ó, então aqui, como vocês podem ver no histórico, ó, dia 12 de fevereiro, porém embaixo aparece só 23 de dezembro e teriam várias operações, desde janeiro e o início de fevereiro, teriam várias operações. Eu sei que se eu for aqui no histórico olhar por dia, os valores, ele aparece, mas eu gostaria que estivesse aparecendo aqui também. De qualquer maneira, pelo menos está aparecendo o histórico de ontem, certo? Então, aqui, ó, do dia 12 de fevereiro, como vocês podem ver no vídeo, certo, do dia anterior, foram essas operações aqui, ó, de manhã, né, ó, até 9h25, foram essas aqui. Então, foi dois loss e três wins. Aqui já colocou a gente no nosso objetivo, tá bom? Já colocou a gente no nosso objetivo. Só que aqui, ó, dia 9h25. De tarde eu fiz mais algumas operações, ó. Então, deixa eu arrastar até aqui, ó. Então, de tarde, eu abri o gráfico aqui, ó, 1h46 e fiz mais um, dois, três wins. Aqui, o meu resultado que estava em 40 e tantos reais já teria batido 100 reais. Aí eu inventei de continuar fazendo operações, aí começou a vir os loss, ó, veio esses dois loss, aí depois mais win, mais dois loss, mais esses aqui, ó, uma sequência de loss aqui, uma sequência bacana de win aqui. Aí aqui eu já estava fazendo algumas operações descoordenadas praticamente no sentido do valor. Ah, daí na verdade assim, ó. Então ontem eu fiz, vou contar como é que foi, porque eu não cheguei a gravar essa parte da tarde, até porque foram bastante operações em um minuto, ó. Como vocês podem ver aqui, ó, 26, 27, 35, 36, 37, 38, 40, 41, tá? Ou seja, eu estava surfando aqui no Euro JPY e no USD JPY, que é os pares quase que correlacionados, né? Para onde um par vai, para onde um gráfico vai, o outro vai também. Mas não é regra, certo? Então eu já tinha chegado no meu objetivo de 40 e tantos reais. Depois eu fiz mais algumas operações, cheguei a 100. Depois eu comecei a tomar uns loss e eu fiquei ali praticamente no 0 a 0 naquele dia de ontem, que eu já tinha chegado no meu objetivo. Aí cheguei mais alto ainda no questão financeira. Depois
eu tomei alguns loss que voltei para o valor de 45 reais, mais ou menos positivo. Depois eu tomei mais alguns loss que eu já estava ali negativo, digamos assim, no dia de ontem ali vai uns 20, 40 reais negativo, não me lembro exatamente, mas eu sei que eu já tinha devolvido o lucro do dia e já estava no prejuízo de certa forma. Aí fiz mais algumas operações, ó, que provavelmente, opa, tá parado para desenhar aqui, ó. Provavelmente daí mais essas aqui, ó, mas essa sequência já voltou o meu lucro para casa dos 40 reais, depois mais um ganho e perde ali com os valorzinhos baixos. Ah, então daí eu fiz o saque. Então, quando eu voltei para o meu lucro de 40 reais de ontem, 45, eu fiz o saque e deixei só 20. Esses 20 eu ia fazer mais algumas operações que eu fiz, né? Dei um ganho e perde ali, acabei quebrando esses 20. Então, eu fiquei ontem só com. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Eu venho aqui, ó, para não mexer com a preguiça. Eu sei que depois eu tampo o e-mail que vai aparecer aqui, ó. Eu vou vir aqui histórico de trading, só para a gente ver com clareza quanto que ficou ontem, então, dia 12. Opções nada. Aqui, ó, 41,94. Eu lembro que eu já tinha, de manhã, pela parte da manhã, eu já tinha anotado um lucro de 45 e no final da tarde lucro de 41. Mas nem teria necessidade de eu ter feito essas operações à tarde. Então, isso aí só serviu para mim ficar mais focado em seguir o gerenciamento aqui de menos 20 ou mais 45, 50 reais. Então, deixa eu fechar aqui, ó, tá? Esse negocinho do. Eu uso o aplicativo Zoom para gravar a tela e ele fica às vezes subindo e descendo uma barrinha ali. Vou começar a deixar aqui embaixo, ver se melhora. Tá? Então, voltando aqui. Vamos para as operações de hoje. Tá bom? Hoje ainda não fiz nenhuma operação. Hoje é dia 13 e aqui no histórico está mostrando só o dia 12. Fiz um novo depósito, já que ontem eu deixei 20 reais e acabei quebrando esses 20. Porém, o lucro de ontem permaneceu ali na casa dos 40 reais. Então vamos colocar aqui o investimento certo da primeira entrada. Inspiração para 5 minutos, gráfico de 5 minutos. E agora eu vou fazer assim, ó, para não ficar um vídeo muito longo, eu vou encerrar aqui essa gravação e vou ir fazer os traçamentos, né? Aqui é a mesma coisa, eu vou fazer o de um para você ver aqui, ó. Posso vir aqui no gráfico diário, apaga as linhas para não ficar muito bagunçado. Ó, gráfico diário é interessante, ó, tá vindo aqui nesse ponto, ó. Então eu vou colocar uma linha bem no fechamento dos candles e vou botar outra no pavio. Essa linha já é o suficiente aqui no gráfico de diário. Tá longe aqui essas duas linhas, não tá muito bacana. Aqui tem uma linha de tendência de baixa, não tão forte, tão definida. Vamos ver se a gente bota mais aqui, ó. E aí eu vou fazer isso nos outros pares também. Quando eu encontrar alguma oportunidade, eu faço a operação e boto para gravar de novo. Senão tem ficado uns vídeos muito longos aqui no canal. E aí é um desafio maior da pessoa ter tempo de assistir tanto. Por mais que eu prefiro assim, prefiro gravar todas as operações e mostrar como que é a realidade, o dia a dia. Porém, às vezes, se a pessoa não tem muito tempo, acaba que ela não olha o vídeo inteiro e o YouTube não mostra para mais pessoas, se a pessoa não assistir até o final o vídeo. Tá, aqui não tem muita coisa, não está muito bonito, mas vou deixar um alerta aqui. Hoje é sexta-feira 13.
As últimas sextas-feiras têm sido bastante desafiadoras, mas não é por isso que a gente vai parar. Tá. Ó, aqui ficou melhor, ó. Era só uma linha de 50 da Fibonacci. Já apareceu mais uma linha de tendência de alta aqui. Ó, então, essa linha azul tá passando, tocando aqui nesse topo. Aí eu peguei desse topo aqui para traçar a Fibo, ó. E o preço foi lá e tá indo aqui na região de 50. Beleza, então eu vou ir fazendo isso. Daqui a pouco eu já volto aí com a primeira operação em andamento. Então, pessoal, já peguei aqui a primeira operação, ó. Eu estava analisando há 2, 3 minutos aqui esse ativo aqui, ó. Esse aqui você viu eu fazendo, traçando as linhas. Aí passei para o próximo, já vi que o preço vinha esticando aqui numa linha amarela. Aí eu recolhi um pouco o zoom para ver aonde que estava pegando essa linha amarela, ó. Vi que não era nesse fundo, era bem aqui, ó. Achei uma região interessante, fiz a compra aqui embaixo. Porém, eu peguei um pequeno delay. O preço tinha esticado aqui embaixo, eu comprei e ele já subindo me posicionou aqui, ó. Mais tranquilo. Aqui eu estou aguardando uma retração bem interessante. Aqui essa média móvel de 100 períodos está lateral, levemente inclinada para baixo. Então isso pode fazer com que o preço respeite o suporte, certo? Então vou explicar de novo. O fato da média móvel de 100 períodos estar assim, ó, deitada faz com que o preço ande deitado também. Ó, isso aqui é um preço sem tendência. Agora, se a média móvel está muito inclinada para cima, vai favorecer quem faz compra. Se a média móvel está inclinada para baixo, possivelmente, né, vai favorecer quem faz venda. Então, vamos aguardar aí o resultado da primeira operação e vamos analisando aqui os outros pares. Olha, essa linha aqui, ó, bem nesse pavio, ó, era um suporte, ou seja, o preço tocou e subiu. Só que aqui, ó, quando rompeu, virou uma resistência, ó. Opa, bonito esse aqui, hein? Olha que interessante. Claro que a gente não se comemora a operação antes da hora, mas essa aqui tá bem bonita, hein? Eu vou tirar a câmera de cima aqui um pouquinho para você ver, ó. Que se eu clicar aqui para vender, ele já está oferecendo aqui, ó, 3,96 antecipadamente, ou seja, antes, ó, antes do tempo de expiração, ele já está oferecendo esse valor aqui, ó, se eu vender. Mas nesse caso aqui, ó, como a operação tá bem a favor, tá bem na direção certa da especulação, eu vou correr o risco de aguardar, claro que pode dar uma violinada no final e dar um loss na gente. Nesse caso, deu win na primeira operação, beleza? E então é isso. A corretora oferece se quiser vender antes, mas para mim não faz muito sentido. Vamos continuar analisando. Claro que nem todos os pares eu coloco no gráfico diário para analisar. Geralmente eu bato o olho primeiro e dou uma analisada se o gráfico parece interessante ou não. E aí eu vou analisando. Se eu bater o olho, sentir que precisa
de recolher o gráfico, fazer alguma análise, eu faço. Mas senão eu vou batendo o olho, eu vou traçando as linhas. E isso você pega com experiência mesmo, com tempo de tela. Notícias agora só às 10h30, teve às 9h. É sempre bom de você bater o olho nas marcações do dia anterior. E aí você vai ter uma ideia de para onde que o preço está caminhando. Se é uma tendência maior de alta, de baixa. Então, coloquei uma Fibonacci aqui desse topo até esse fundo, contemplando todo esse pedaço do preço. Essa média móvel está inclinada para cima, né? Mas vou deixar ali o alerta. Não é uma região tão forte. GBP JPY quase foi lá na linha de tendência de alta. Vamos ver se está bem marcado. Ah, não tá, ó. Aproximei e enxerguei que essa linha azul inclinada para cima na diagonal que eu coloquei, ela não tá tocando aqui nesse pavio aqui, ó. Então eu vou ter que subir ela. Ó, já subiu. E aí sim, olha como o mercado se movimenta. Olha o toque que ele fez aqui, ó, para quem comprou, lindo demais. Inclusive, olha esse sinal aqui, ó. Ele está deixando aqui na linha de tendência de alta. Não vou ficar inventando moda operar no M1 agora. A segunda operação é com 36, na verdade.
E vamos buscar a segunda operação vitoriosa no dia de hoje. Opa, aqui tá no M15. Tá bacana. Tá bacana pegar essa Katsu. Fazer uma compra bem aqui, ó. Vamos ver se o preço vai esticar ali. Ó, tem essa linha de tendência de alta, média móvel está levemente inclinada para cima, ou seja, favorecendo compra. Ó, o preço está indo lá, ó. Embaixo, um pouquinho mais para baixo eu quero. Vamos ver se o preço vai lá. Se foi, foi. A gente pega. Se não for, não foi. Ó, o preço está aqui, ó. Quero que ele venha, toque aqui para mim me posicionar aqui, ó. Posicionar uma compra aqui para o preço fechar acima e dar win. Opa, tá indo lá. Pouquinho mais, pouquinho mais. Pouquinho mais de Euro JPY para a gente ficar bem posicionado. Foi, peguei. Ó, então tem essa linha azul aqui, ó, linha de tendência de baixa. Preço tocou, respeitou. Quando rompeu, tende a respeitar, só que de uma maneira contrária agora, ó. Essa aqui é a estratégia Katsu. Ó, tirei o pause da tela. Você viu que eu peguei e já apertei para desenhar, ele congela a tela, ó. Só que a tela está congelada enquanto eu desenho, mas o preço está se mexendo. Vamos aguardar. Com o tempo você vai conseguir fazer isso também, que é bater o olho e pensar, nossa, mas se eu traçar uma linha assim, o preço está fazendo isso, e aí você, pimba, falei que ia pegar, peguei. Tudo pode acontecer, inclusive nada, gosto muito de dizer isso. Depois que eu aprendi isso com um trader, como é que era o nome daquele trader mesmo? Ah, não me lembro, nem vem ao caso. Ele até sumiu. Mas ele dizia tudo pode acontecer, inclusive nada. Ou seja, a gente tá com a operação a favor, mas a gente não precisa comemorar antes da hora, contar vantagem, né? Tanto que o preço pode descer agora e estopar a gente. Mas a operação tecnicamente está correta. Estratégia Katsu é isso daí. Vamos aguardar agora o finalzinho. E se fechar em cima do preço de entrada, fica no 0 a 0. Fechou acima, bota dinheiro no nosso bolso. Fechar abaixo, leva dinheiro do nosso bolso. Né? Se ela quiser voltar para dentro do canal de baixa e ter feito esse falso rompimento na linha de tendência de baixa, vamos aguardar mais 5 segundos. A operação está favorável. Tá aí. Bom demais. Ó, então no histórico, dia 13 de fevereiro, essas duas operações já faz com que a gente dê tchauzinho pro mercado. Hoje é sexta-feira, tem um monte de coisa para fazer. Realmente dá muita vontade de continuar fazendo operações, mas ontem eu já cometi esse erro, ou seja, de chegar ali no objetivo financeiro e continuar fazendo operações, então não tem necessidade. Tenho que editar ainda o vídeo de ontem, que seria cortar o início e o final ali, que quando vai abrir aqui o aplicativo do Zoom para começar a gravar a tela, até organizar ali, abrir aqui a corretora e tal,
Eu corto essa partezinha para já começar no bem-vindo, tal, tal, tal. E também no finalzinho a mesma coisa. Quando eu encerro aqui, dou tchau para vocês, eu venho aqui em cima para apertar em stop. E aí ele abre a câmera na tela inteira e tal. Então eu só corto o início e o final da gravação e deixo aqui na íntegra todo o desenrolar do processo das operações, beleza? Curte o vídeo se você gostou, faz um comentário se você tem alguma dúvida, compartilha com algum amigo que você acha que tem o potencial de mexer com esse mercado e também se inscreve no canal para dar uma força pro meu trabalho, beleza? Tamo junto, rapaziada. É nóis.